bem com vocês? Estamos aqui no protocolo de quedas, dentro aqui do tema da segurança do paciente. O manual do Ministério é aqui a nossa referência junto com a Anvisa. Vou colocar aqui na tela para vocês verem qual é esse protocolo. Então, protocolo de prevenção de quedas, feito aí em parceria com o Ministério da Saúde, Anvisa e Fiocruz, tá? Então, dentro aqui do nosso protocolo, qual é a finalidade desse nosso protocolo? Reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente, né? Porque a queda, gente, principalmente na população mais idosa, maior que 65 anos, nós vamos ter um impacto muito grande de trauma crânioencefálico, né? Porque nós temos aí estruturas já unidas em relação à nossa conformação do tecido aí craniano, ósseo, então a gente vai ter uma estrutura rígida, totalmente rígida, onde uma queda vai ter aí a batida, né, no tecido encefálico contra o crânio desse paciente. E dessa forma vai favorecer aqui TCE grave em pacientes idosos. Então é isso que a gente tem que ter em vista. É uma situação que gera alta mortalidade quando acontece aqui essa queda e é por isso que a gente tem que cuidar, trabalhar quais são aqui os fatores de risco, evitar aqui que a nossa assistência favoreça essa queda e isso impactar aí na redução desses indicadores, ok? Com relação à abrangência, aonde atuar com esse protocolo? Então, as recomendações desse protocolo aplicam-se aos hospitais e inclui todos os pacientes que recebem cuidado nesses estabelecimentos, abrangendo um período total de permanência do paciente. Então, ele vai ser feito especificamente para pacientes internados, tá? Esse protocolo aqui de quedas. Observe que a gente tem lá no caderno de atenção básica 19 do Ministério da Saúde, que fala sobre envelhecimento, lá tem uma parte só sobre quedas, e aí ele vai falar sobre o ambiente domiciliar, sobre cuidados em relação ao que favorece a queda no ambiente domiciliar. Então a queda vai ser abordada de uma maneira mais ampla lá no caderno 19 da saúde do idoso. Aqui é o foco da assistência dentro do ambiente hospitalar, que pode aí ser implementada para poder reduzir essas quedas dentro dos serviços de saúde, tá bom? Então, dentro dessas intervenções, o que é que eu vou fazer aqui na prevenção de quedas? Eu tenho avaliação do risco de quedas, tá? Tem duas escalas que o protocolo do Ministério recomenda para a gente, já eu vou trabalhar com as duas aqui para vocês, mas a mais comum é a escala de Mohs, tá? Identificação do paciente com risco, com a sinalização à beira do leito ou pulseira. Então, a gente pode usar aí no próprio leito a identificação, né, de que está acontecendo esse risco de queda, bem como com relação aqui a uma pulseira específica. Agendamento dos cuidados de higiene pessoal, porque na hora do banho é um momento onde favorece a queda desse paciente, tá bom, gente? Então, a gente tem que ter todo cuidado em ajudar esse paciente, ter aí ferramentas, né, para que o paciente não caia durante o banho, porque ele está usando sabonete, pode escorregar, água, então tudo isso pode favorecer uma queda. Revisão periódica da medicação, nós vamos ver aqui a lista de medicação que potencializa o risco de quedas e principalmente falando aqui da polifarmácia, que é um dos critérios também aí utilizados para risco de queda. Atenção aos calçados utilizados pelo paciente, o ideal é que o calçado seja aqui antiderrapante. Educação dos pacientes e dos profissionais. Revisão da ocorrência de queda para identificação de suas possíveis causas, ou seja, notificar, monitorar aqui o que foi que aconteceu em cada queda dentro do serviço de saúde, tá? Vamos para o primeiro tópico de intervenção, que é a avaliação do risco de queda. Então, essa avaliação deve ser feita quando? Na admissão, é o primeiro momento, e depois diariamente, tá? Até a alta do paciente. Isso aqui já é um motivo de pegadinha de prova, tá certo? Então, registra isso aí. Avaliação do risco de queda. Na admissão, o pessoal diz assim, ó, é só na admissão, professora, na questão, né? Na questão vai dizer assim, ó, esse risco de queda é feito só na hora que o paciente interna? Isso é um erro, tá? É na admissão, mas também avaliação diária. As coisas mudam, gente. As coisas mudam. Nós temos aí coisas dinâmicas acontecendo, né? O paciente vai passar a tomar uma medicação que vai aumentar o risco de queda, né? A gente vai ter uma situação específica que vai aumentar esse risco de queda. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado aqui em avaliar diariamente, tá?
Avaliar também fatores que podem contribuir para o agravamento do dano em caso de queda. Então, paciente que tem aqui fratura, sangramento, que tem uma osteoporose, que já teve fraturas em outros momentos anteriores, que está em uso de anticoagulante e que tem dificuldade de coagulação, né, discrasias sanguíneas. Então, são pacientes que, se tiver queda aqui, gente, o que é que vai acontecer? A bagaceira, né? A bagaceira total aqui, quando a gente tem esse tipo de paciente, ou paciente que tem osteogênese imperfecta também, né? Osteogênese imperfeita é aqui uma situação chamada de ossos de vidro. E aí esse paciente tem uma necessidade de cuidado ainda maior para evitar quedas, porque uma queda nesse paciente pode fraturar diversos ossos, tá? Então, a gente tem aí a osteoporose também, que é um outro fator que pode favoritar aí a questão do risco de fraturas, né? Então, muito cuidado com esses pacientes especificamente. Se ele está com anticoagulante, cai, vai ter um sangramento exagerado ali relacionado àquela lesão, tá? Então, esses são os cuidados aí de pessoas com um risco ainda maior. E aí nós temos duas escalas, tá? Nós temos a escala aqui referenciada pelo protocolo, que não está descrita lá os índices, eu fui buscar em um artigo, né? Eu tenho aqui a Stratify e a escala de Morse. Qual é que cai em prova, professor? A escala de Morse, mas todas duas foram referenciadas no protocolo. Então, para a gente aprofundar, eu vou trabalhar com as duas escalas citadas no nosso protocolo, tá bom? Nessa avaliação. Quais são os itens aqui da escala de risco de Stratify? Uma é canadense, a outra aqui é da Inglaterra, né? São escalas feitas em outros países, mas que foram adaptadas aqui, né? E traduzidas para o português. Na Stratify eu tenho doente internado por causa de uma queda ou com episódio de queda durante o internamento. Então, a causa da internação foi a queda ou já teve uma queda durante a internação, né? Então, essa é aqui a primeira pergunta que vai pontuar. 2. Doente está agitado? Vai ser outra pergunta. Quanto maior a pontuação, maior o risco. Doente com alteração visual que condicione a sua atividade diária? Então, aqui, ó, agitação, queda anterior, alterações visuais. Doente com necessidade de utilizar a instalação sanitária com frequência, paciente que usa o diurético, que tem poliúria, né? Então toda hora vai no banheiro, também favorece. Doente tem pontuação de transferência ou de mobilidade de 3 ou 4, também vai ser aqui pontuado, né? Então tem dificuldade aí de locomoção. Nessa escala, como que a gente vai interpretar ela? Tem 5 perguntas, né? Que são essas aqui que a gente viu. Cada item tem uma pontuação de 1, se presente, ou 0, se ausente, com um ponto de corte aqui igual ou superior a 2 no total da escala. Então, se eu tiver mais de 2 pontos positivos aqui nessas perguntas, eu tenho risco de queda. Pontuação total entre 0 e 5. Interpretação. Uma pontuação igual a 0 corresponde a um risco considerado baixo. Igual a 1 corresponde a um risco moderado. E, por fim, superior a 2, risco elevado de queda. Ela é usada em hospitais e foi aplicada aí em doentes adultos idosos. A escala de Morse, que é a escala aqui que vai perguntar 6 perguntas. História de queda nessa internação ou nos últimos 3 meses. Diagnósticos secundários, né? Então doenças de base que favorecem. Precisa de ajuda para caminhar. Está em uso de terapia intravenosa. Postura no andar e na transferência. E estado mental dele. Então, são as 6 perguntas da escala de Morse. E aqui esse artigo, né, ele que tem essas duas escalas e análise comparativa que ele traz também sobre essas duas escalas. Então, resumo comparativo. Stratify tem 5 perguntas e a escala de Morse tem 6. Elas são aí parecidas em várias perguntas. História anterior de quedas, alteração do estado mental e a capacidade de transferência e mobilidade. Dimensões individuais. A Stratify cobra aqui a questão da visão e o uso frequente de instalação sanitária. E a escala de Morse é a existência de diagnóstico secundário, presença de perfusões contínuas intravenosas, né? São aí os questionários das perguntas individualizadas de Stratify e Morse, que são diferentes. E a população estudada na Stratify foi adultos com mais de 65 anos ou mais. E na Morse
pessoas acima de 18 anos foram aqui estudadas, tá? E todas duas foram aí feitas com análise em 3 hospitais em relação ao estudo do desenvolvimento dessas escalas, tá? E aí, dentro desse protocolo de intervenção na prevenção de queda, eu tenho que identificar quais são os fatores de risco. Isso cai em prova, professora? Demais, demais! Então, preste atenção. Primeiro parâmetro é demográfico. Idade, onde tem número, hashtag, tem questão, né? Então, se liga nisso. Demográfico, criança menor de 5 anos e idosos maior que 65. Psicocognitivo, declínio cognitivo, depressão e ansiedade, né? Comprometimento sensorial, tanto com relação à visão, quanto à audição, quanto o tato. Outro fator aqui, condição de saúde e presença de doenças crônicas. E aí ele traz a lista de doenças aqui e de condições que vão favorecer quedas. Então, se o paciente já teve um AVC, se o paciente tem hipotensão postural, isso aqui, inclusive, a gente tem que ver se ele tem uma hipotensão ortostática, que é quando ele fica em pé, né? E ele tem uma diferença de pressão arterial sistólica maior que 20 e pressão arterial diastólica maior que 10, quando a gente faz a análise dele aí com a pressão sentada e em pé. E isso mostra que se essa queda for aí, né, maior que 20 de sistólica e a queda maior que 10 de diastólica, da medida em pé comparado com a sentada ou deitada, a gente vai ter aí o parâmetro de hipotensão ortostática com risco de queda. Tontura, convulsão, síncope, que é o desmaio, dor intensa, baixo índice de massa corpórea, que é aqui uma desnutrição, e aí a gente tem o IMC menor que 18,5 como referência, né? Anemia, insônia, incontinência ou urgência miccional, incontinência ou urgência para evacuação, porque o paciente corre para ir para o banheiro, né? E isso favorece a queda. Artrite, osteoporose, alterações metabólicas, como por exemplo aqui hipoglicemia, que gera uma tontura, que gera também uma queda. Tenho também equilíbrio corporal em relação à marcha alterada, obesidade severa, história prévia de quedas, também vai estar aqui na nossa lista. Agora, quais são os usos aqui relacionados a medicamentos que aumentam o risco de queda, tá? Quais são esses grupos? Isso aqui, gente, cai bastante em prova, então a gente precisa ficar atento com relação a isso, tá? Benzodiazepínico, e aqui entra, por exemplo, diazepam, lorazepam, né, a questão aí desses medicamentos. Antiarrítmicos, antihistamínico, vai dar sono, antipsicótico, antidepressivo, então todos os psicotrópicos aqui entram nessa lista. Digoxina também está na lista. Diurético, pela questão de ter que ir no banheiro mais vezes, e também o laxativo pela mesma causa aí. Relaxantes musculares, o paciente fica sonolento, lento também. Vasodilatadores, hipoglicemiantes orais, quais são aqui o que diminui a glicemia, gente? A glibenclamida, glicazida, que é dos grupos aí da sulfonamida. Vasodilatadores no contexto de hipotensivos, né? Então aqui, por exemplo, medicamentos que agem fazendo a vasodilatação, diminui a pressão, né, e pode gerar essa queda. A própria insulina e polifarmácia. Esse protocolo, especificamente, ele conceitua a polifarmácia como o uso de 4 ou mais medicamentos, tá? Agora eu queria fazer uma análise comparativa desse termo polifarmácia, que está no protocolo aqui da Anvisa, Ministério da Saúde, com a caderneta do idoso. Na caderneta do idoso, a polifarmácia vai considerar o uso concomitante de 5 ou mais medicamentos, tá? Eu printei a tela da caderneta para a gente justamente fazer essa análise comparativa. O que mais cai aqui vai ser relacionando o protocolo de segurança do paciente, né? Quando falar desse risco de queda, aí a gente vai estar falando com esse indicador de 4, tá? Se ele citar aqui o idoso, a caderneta do idoso, aí você vai em relação a esses 5, tá bom? Então, grava isso aí, porque onde tem número tem questão. Esse protocolo, ele traz aqui características do paciente com alto risco de queda e característica do paciente com baixo risco de queda, tá? Então, vamos aqui categorizar isso, porque tem uma questão já que vai cobrar exatamente isso aqui, certo?
Então, paciente independente que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de terceiros, mas possui pelo menos um fator de risco. Então, ele está andando, faz tudo, mas ele tem um fator de risco que a gente listou aqui. Paciente dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades, com ou sem a presença de algum fator de risco. Basta ter a ajuda de terceiros para fazer a sua atividade, que ele já vai aqui caracterizar um alto risco. Anda com auxílio de pessoa ou dispositivo ou se locomove em cadeira de rodas. Cadeira de rodas é um fator de risco alto aqui para quedas, porque a gente pode ter aí uma queda da própria cadeira de rodas, né, na hora que a gente vai subir algum declive, né, na hora que a gente vai aí também fazer a descompressão, então aí na hora da transferência da cadeira para a cama. Então, o paciente que usa cadeira de rodas, ele tem um alto risco para queda, tá? Paciente acomodado em maca, por exemplo, aguardando a realização de exames ou de transferência, com ou sem presença de fator de risco. Se ele está aqui em maca, ele já traz esse risco aqui de queda. Com baixo risco, o paciente acamado restrito ao leito completamente da ajuda de terceiros, ou com ou sem fator de risco. Então, esse tem um baixo, porque para ele se locomover precisa da ajuda de alguém, né? E indivíduo independente e sem nenhum fator de risco vai estar aqui como baixo risco de queda, tá? E aí, agora na parte das intervenções, vem as medidas gerais. Quais são as medidas gerais aqui, associado com as nossas intervenções? No caso aqui de um ambiente seguro, eu preciso estabelecer um ambiente do serviço de saúde que tenha pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação adequado, né, para poder a gente enxergar as coisas aí, corredores livres de obstáculos, uso do vestuário adequado, calçado adequado e movimentação segura dos pacientes na cadeira de rodas, na maca, né? Então, tudo isso aí vai interferir nas medidas gerais para qualquer paciente em qualquer momento. Pacientes pediátricos devem-se observar a adequação das acomodações e do mobiliário à faixa etária. Então, se vai ficar no berço, né? Se vai ficar na cama, depende do tamanho da criança, tá? A utilização de estratégia de educação dos pacientes e familiares deve incluir orientações sobre o risco de queda e de dano por queda, e também sobre como prevenir a sua ocorrência. Então, um dos critérios da medida geral é educar paciente e familiar para cuidar aí do risco de queda. E essas ações devem ocorrer tanto na admissão, durante toda a permanência aí do paciente no hospital. Vamos agora trabalhar com os fatores de risco para queda e medidas que vão ser aí utilizadas para atuar nessa queda, né, para evitar essa queda. Eu tenho aqui o fator de risco idade. Medidas para reduzir o risco de queda de pacientes idosos estão contempladas em cada um dos critérios aqui abaixo, tá? A idade que eu vou dizer de fator de risco é maior que 65 ou menor que 5, tá? Onde tem número tem questão, anota isso aí. Histórico de queda. Alocar o paciente próximo ao posto de enfermagem, né? Se o paciente for idoso aqui, deixar ele mais perto da enfermagem. Avaliar nível de confiança do paciente para a deambulação. Avaliar a independência e a autonomia para a deambulação e a necessidade do uso de dispositivo de marcha do paciente aqui. Uma das coisas, gente, é aqui, por exemplo, providenciar um auxílio locomoção. Se o paciente precisa de ajuda de terceiros aqui para segurar ele para andar, então por que a gente não providencia um andador? Porque às vezes o andador ele consegue ganhar essa independência e essa segurança e evita essa queda, né? O andador é aqui o auxílio locomoção de maior dependência, aquela pessoa que está mais dependente possível, né? Em relação à locomoção, à deambulação, né? É aqui o uso do andador indicado. Aí o paciente que tem um pouco mais de desenvoltura, ele consegue usar uma bengala canadense, e o que tem maior desenvoltura do que a comparação vai usar uma bengala em T, né, que é só um suportezinho aqui para a deambulação. Tá? Então tem esses 3 tipos de auxílio: locomoção no sentido de deambulação, e a cadeira de rodas não é um estímulo à deambulação, né? Ele é um dispositivo de locomoção diferente aqui, porque aí o paciente é totalmente dependente, ele não deambula nesse caso, tá? E também entra aí
nos cuidados que a gente tem que ter para evitar quedas também nesse paciente. Com relação a fator de risco de necessidades fisiológicas e higiene pessoal, supervisão periódica para avaliação do conforto e segurança do paciente, verificar se ele usa medicamentos de risco para queda, como diurético e laxante, ou se ele está em preparo para colo, aí que seria o caso também de uso de laxante nesse caso, né, ou procedimento cirúrgico que demande a preparação intestinal. Paciente confortável no que tange às eliminações, realiza troca frequente em caso de uso de fralda ou programando horários regulares para levá-lo ao banheiro. Orientar paciente e acompanhante para somente levantar do leito, acompanhado por profissional da equipe de cuidado, mesmo na presença de acompanhante, né? Esse risco aí de queda. Com relação ao medicamento, realizar periodicamente revisão e ajuste da prescrição de medicamentos que aumenta o risco de queda. Ou seja, a gente vai trocar medicamentos, né? Para diminuir esse risco, diminuir dose, então vai fazer ajuste com um olhar diferenciado na prescrição, identificando como que eu posso reduzir esse risco de queda, porque às vezes o medicamento aqui é potencializado, então o paciente usa um diurético, usa a digoxina, usa aqui um outro antipertensivo, usa insulina, então tudo junto vai potencializar ainda mais. Então, uma análise crítica dessa prescrição, com foco aqui em reduzir dose, reduzir medicação, ou até mesmo suspender essa medicação, vai aí ser um fator benéfico, tá? Solicitar avaliação do farmacêutico quando houver dúvidas quanto ao risco aumentado devido ao uso de medicamentos, em relação à dose, interação. Outra coisa é a prescrição estar atrelada aí a um bom aprazamento, tá? Um bom horário de distribuição dos medicamentos. Então, diurético eu vou fazer de manhã, porque se eu fizer de noite o paciente levanta sonolento e ainda com o uso muitas vezes de psicotrópico para dormir, aí ele pode cair mais facilmente, tá? Orientar o paciente acompanhante sobre os efeitos colaterais e as interações medicamentosas que podem apresentar ou potencializar sintomas: vertigem, tontura, sonolência, sudorese excessiva, palidez cutânea, mal-estar geral, alterações de visão, e que esses fatores aqui aumentam o risco de queda, né? Comunicar isso aos pacientes. O uso de equipamentos dispositivos. Orientar quanto ao dispositivo, equipamento e a sua necessidade. Então, se for uma bengala, um andador, ou aqui uma bengala canadense, né? Avaliar o nível de dependência e autonomia após a instalação de equipamentos para planejamento da assistência relacionada à mobilização desse paciente. Então, depois que ele está usando aqui esse dispositivo, como que está a dependência e a autonomia dele? Alocar os equipamentos de maneira a facilitar a movimentação do paciente no leito ou a sua saída. Então, eu estou aqui no leito, o andador vai ficar onde? Do lado, porque o paciente vai sentar no leito, vai pegar o andador para ir andando, né? Então, vai ficar próximo ali, para que ele não tenha que se deslocar do leito para o outro local para pegar o andador, porque aí nesse intervalo de espaço aqui ele pode cair, tá? Orientar pacientes e acompanhante para somente levantar do leito acompanhado por profissional da equipe de cuidado, mesmo na presença de acompanhante. Mobilidade e equilíbrio com relação a esse fator de risco. Como que a gente vai ajudar aqui? Alocar o paciente próximo ao posto de enfermagem. Orientar paciente e acompanhante para levantar somente com auxílio. Orientar o paciente para garantir o uso do seu óculos, aparelho auditivo, sempre que for sair da cama. Então, no caso aqui, o paciente idoso, né, às vezes usa tanto óculos quanto aparelho auditivo. Se eu estou com a visão prejudicada e a audição prejudicada, favorece a queda, né? Então, eu estou indo para um caminho aqui que eu não estou nem enxergando, de repente tem alguma coisa na frente que eu vou escorregar, alguém de lá grita: olha, cuidado aí com a lixeira que está na sua frente. A pessoa está sem um aparelho auditivo, a pessoa não ouve, a pessoa vai lá e bate na lixeira e cai, né? Então, é importante que tenha aí o uso do aparelho auditivo e do óculos de ajuste, tá? E avaliar a independência e autonomia aqui desse paciente, bem como a necessidade de uso de dispositivo de marcha, né? Então, aqui ele fala do andador, da muleta e da bengala. Esqueci da muleta, tem a muleta axilar, aquela que tem um suporte aqui na axila, né? A muleta axilar também. E a bengala canadense é aquela que pega aqui no braço, tá? Só pra gente diferenciar esses dispositivos aí de deambulação. Na área a gente usa muito nesses dispositivos, até porque é um hospital de reabilitação
ortopédica, neurológica, então a gente tem a necessidade desses usos aí frequentes em relação a esses dispositivos de deambulação. Com relação ao fator cognitivo, manter o paciente que tem déficit cognitivo próximo da enfermagem, orientar o paciente só sair da cama com auxílio. Em condições especiais, hipoglicemia, hipotensão, cardiopatia descompensadas, nesse caso, ter o paciente perto, se tiver hipotensão postural, orientar o paciente a levantar devagar, primeiro levantando a cabeceira aos poucos, primeiro 30 graus, depois senta no leito para ir a pressão se ajustando aí, coloca o pé no chão por 5 minutos antes de sair da cama, com a ajuda do profissional para evitar essa hipotensão postural, que como a gente viu, é aí uma diferença de pressão sistólica de 20 e pressão arterial diastólica de 10, tá? E com relação a isso também, considerar na avaliação clínica as condições em que o paciente estiver em jejum por longo período, porque também esse fator jejum é aí potencializador de hipoglicemia e de quedas, né? Principalmente aí um pouco antes da cirurgia ou quando chega da cirurgia, né? Então também são 2 momentos importantes. Essa referência aqui foi eu tirei isso aqui do protocolo de quedas da Anvisa e do Ministério da Saúde, mas eles usaram como referência o protocolo aí do Albert Einstein, tá? Com relação aqui a fator de risco para o nosso público pediátrico, né? A gente tem aqui algumas medidas especiais também que aparecem em prova. Então, vamos prestar atenção em relação a esses itens pediátricos aqui. Primeiro, a questão da acomodação. Adequar o leito para acomodação conforme a idade e o estado clínico. Então, pode ser a cama ou pode ser o berço, tá? Menor ou igual a 36 meses, que equivale a 3 anos, deve ficar em berço, com grade elevada na altura máxima. Se os pais recusarem, este deve assinar o termo de recusa de tratamento. E a exceção seriam crianças sem mobilidade. Essas podem ficar na cama de acordo com a avaliação do profissional responsável. E maior que 36 meses fica em cama com grades elevadas, tá? Transporte. Adequar o dispositivo de transporte conforme a idade. Menor que 6 meses, isso aqui eu já vi cair em prova. Transportada no colo do responsável ou acompanhante e na ausência deste pelo profissional de enfermagem e este em cadeira de roda, tá? Então, eu vou transportar aqui um bebezinho menor que 6 meses para o centro cirúrgico. Então, eu boto a mãe na cadeira de rodas, o bebezinho no colo e transporto essa mãe junto com o bebezinho no colo, tá? Já vi isso cair em prova. De 6 meses a 36 meses. Em maca, acompanhado do responsável ou acompanhante e na ausência deste pelo profissional de enfermagem, quando for submetido a procedimento com anestesia e sedação. Em cadeira de rodas, no colo do responsável ou acompanhante e na ausência deste pelo profissional de enfermagem. Maior que 36 meses, em maca ou em cadeira de rodas, no colo do responsável, na ausência deste pelo profissional de enfermagem. E manter uma das grades elevadas do berço durante a troca de roupa da criança, não deixar a criança sozinha nesse momento, com uma das grades abaixadas jamais, tá? Eu já acompanhei várias quedas de paciente, de criança, né? Justamente por conta disso. A mãe pega, baixa a grade, começa a trocar a fralda. Ah, tá faltando uma pomada, tá faltando algum objeto. Aí sai para pegar o objeto, quando volta a criança rola e cai, né? Então, não deixa de jeito nenhum a criança sobre o trocador, né? Dentro do berço com a grade baixa, sem aqui ter uma pessoa do lado ali, tá certo? E se eu tô trocando a fralda desse lado, o outro lado tem que estar com a grade elevada. Muito perigoso aqui, queda, tá? Com relação ao diagnóstico, orientar o responsável sobre a influência do diagnóstico, aumentando o risco de queda, avaliar periodicamente o paciente com diagnóstico associado ao aumento do risco de queda, então, por exemplo, déficits cognitivos da criança, né, vai favorecer, orientar responsável que a criança somente levante do leito acompanhado do profissional da equipe, mesmo com um acompanhante, de acordo com a idade, avaliar se há condição de deambulação do paciente diariamente, registrar e informar para o responsável se o mesmo está liberado ou não para deambular, e a criança deve estar sempre acompanhada na deambulação, no quarto, no banheiro, no corredor, pelo responsável, na ausência desse pelo profissional.
Avaliar a necessidade do uso de protetor da grade para fechar as aberturas entre elas. Orientar o responsável a levantar a criança do leito progressivamente. Primeiro eleva a cabeceira, depois bota o pé apoiado no chão por 5 a 10 minutos antes de sair da cama e depois levanta, né, para evitar essa hipotensão ortostática, principalmente se o paciente tem aí muitos dias deitado, né, no pós-operatório, por exemplo. Avaliar risco psicológico ou psiquiátrico sempre que necessário. Um momento crítico de risco de queda, gente, é após a administração do pré-anestésico para descer para a cirurgia. Então, faz a medicação pré-anestésica, o paciente fica sonolento, e aí, se esse paciente é descuidado, se alguém tira o olho dele, essa criança ela vai tentar sair da cama, até porque muitas vezes o pré-anestésico, né, o midazolam solução, ele pode dar um efeito contrário, ele pode dar um efeito paradoxal e a criança ficar agitada e cair na hora que ele tenta deambular. Então é um momento que a gente tem que enfatizar bem para que o responsável cole do lado ali, não saia, para que esse risco não se efetue aí em uma queda. Fatores de risco relacionados ao fator cognitivo, orientar o responsável aqui sobre o risco de queda relacionado ao comportamento da criança, de acordo com a faixa etária e a situação. A história pregressa aqui, alocar o paciente próximo ao posto de enfermagem, não levantar do leito sozinho, né, orientar isso. Cirurgia, sedação, anestesia é um momento que tem aí um risco aumentado, como a gente acabou de falar. Então, orientar esse paciente e essa família, né, desse risco em relação ao uso dessas medicações, levantar o leito gradativamente, sair do leito acompanhado. Se o paciente estiver em cama, permanecer sempre com grades elevadas e rodas travadas, tá? Essas rodas travadas também, gente, são, assim, a chave, né? Para não cair o paciente. Então, o paciente vai lá com a cama destravada, senta e vai levantar a cama, escorrega e ele cai. Então, assim, é muito comum também acontecer isso, tá? Muito cuidado com isso. O jejum por tempo prolongado deve ser aí um critério, né, de aumento de risco. Atentar para a classe de medicação, que altera aí a mobilidade e o equilíbrio, para que a gente possa adequar esse risco. Realizar reconciliação medicamentosa para diminuir esse risco. Orientar paciente e família quando houver mudança na prescrição, que vai aí impactar no aumento do risco de queda. Não levantar do leito sozinho, né, tá orientando isso. Orientar na hora da medicação o paciente, quanto aos efeitos colaterais que envolvem esse risco de queda. E o profissional responsável pode solicitar avaliação do farmacêutico para ajuste aqui desses horários de aprazamento para diminuir o risco de queda na prescrição, tá? Esses são os fatores de risco de adulto, de crianças. A gente viu que esses dois grupos aí são muito importantes, né, relacionado ao risco de queda. Vamos agora fechar com os procedimentos e os indicadores para no próximo bloco seguir com as questões, tá bom? Vamos ter aqui, dentro dos procedimentos, avaliar o risco de queda na admissão e também diariamente, tá? Orientar pacientes e familiares sobre as medidas preventivas que são individuais e ter um material educativo para entregar quanto ao risco de queda. Implementar as medidas específicas, que foram aquelas das tabelinhas, né? Fornecer auxílio de deambulação, orientar para levantar da cama só com ajuda. Reavaliar o risco diariamente, então quando eu falei aqui, ó, avaliar na admissão, também reavaliar diariamente, tá? No momento também de transferência de um setor para o outro, de um hospital para o outro, esse é um fator de ponto crítico, tá? Também vou reavaliar quando mudar o quadro clínico, botou uma nova medicação, o paciente teve um problema que mudou o quadro clínico dele, isso influenciou. Colocar sinalização visual, que pode ser pulseira, ou aqui também uma identificação no leito, né? Anotar no prontuário que esse paciente tem risco de queda. Prestar o pronto atendimento ao paciente sempre que ele solicitar, não demorar de ir, que aí ele fica impaciente, levanta e cai. Avaliar e tratar pacientes que sofreram quedas, registrando isso para investigar o evento e evitar a recidiva do problema. Com relação aos indicadores de análise, o
Proporção de pacientes com avaliação do risco de queda realizada na admissão, né? Quantos pacientes internaram? 100. Eu avaliei o risco de queda, apliquei a escala de Mohs em quantos por cento, né? Isso é um critério. Número de quedas que aconteceu no estabelecimento com dano, e aí dano tem a ver incidente com dano, um evento adverso, né? O paciente se machucou, feriu, se ralou, ficou com dor muscular no local, tudo isso é dano. Dano no aspecto aí do comprometimento da estrutura física, que pode impactar também nos aspectos não só físico, como também social e aqui psicológico, tá? Número de quedas sem dano e o índice de queda, que é o número de eventos de quedas que aconteceu dividido pelo número de pacientes por dia vezes 1000. Esse indicador pode ser monitorado utilizando um diagrama de controle, visando não só construir a série histórica do evento, como também auxiliar a estabelecer metas e parâmetros de avaliação. No próximo bloco, iremos fazer a parte de questões associada aqui ao protocolo de queda, tá? Tem muita questão desse assunto, tá? Tanto na avaliação de fator de risco, quanto as medidas aqui a serem implementadas, né? Então, é um assunto importante para a gente, aquelas duas escalas, saber que elas existem, quais são as perguntas delas, também aí são informações importantes para a gente, tá certo? E depois do protocolo de queda, a gente vai falar do protocolo de higienização das mãos, tá? Que é aí o último protocolo dos 6 que nós já conversamos. Já falamos sobre identificação do paciente, já falamos sobre o uso seguro de medicação, já falamos de lesão por pressão, já falamos de cirurgia segura, estamos falando de queda e o próximo é aqui a higienização das mãos, tá certo, gente? Então liga o modo turbo e vem comigo no próximo bloco com as questões relacionadas ao protocolo de queda.